Bom dia a todos. O Instituto Todd tem o prazer de receber aqui no auditório Hugo Todd, Homero Reis. Homero Reis sou eu. Filósofo, psiquiatra, Psicanalista. psicanalista. Isso. Né? E nos conhecemos há 20 anos atrás. Muito tempo. Onde o Homero foi responsável por me provocar para eu responder uma pergunta que fez todo sentido na minha vida. Legal. E aí, eu te trago aqui para você contar para a gente como é que é esse negócio que você faz. Tá bom. Legal. Que tenhamos todos uma bela manhã. E eu fico feliz de poder estar aqui, principalmente sendo convidado pela querida Carlinha. Eu estava terminando os meus estudos em Madrid, no convento do Escorial, que é um convento medieval, e foi lá que me veio um pouco esse desafio de construir alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas na sua atividade, na sua vida, etc. E foi daí que surgiu o conceito de inteligência relacional, que é um conceito tipicamente nosso, de que desde 1995 eu tenho trabalhado e aperfeiçoado esse conceito, utilizando o coach ontológico como uma plataforma para poder expandir o conceito de inteligência relacional. Mas eu queria chegar nesse ponto da história contando uma história rápida para vocês sobre esse princípio que a inteligência relacional traz, de que a gente só adultece quando a gente é capaz de romper sem abandonar. Romper sem abandonar é a capacidade que a gente adquire de assumir a autonomia da nossa vida, não a nossa autossuficiência, a autonomia. Porque a autonomia é a capacidade que eu tenho de decidir por mim mesmo, e a autossuficiência é quando eu acho que eu dou conta de fazer tudo sozinho. E eu não dou conta de fazer tudo sozinho. A nossa vida é uma vida que se entrelaça em redes de relacionamento, onde cada pessoa nessa rede de relacionamento é uma pessoa autônoma. Significa que ela decide por si mesma, mas ela precisa do outro para estabelecer as suas relações no mundo, né? É importante a gente perceber isso, porque quando eu estabeleço essa relação entre autonomia e autossuficiência, eu começo a descobrir o seguinte: eu gerencio a minha vida a partir das distinções que eu tenho. Por isso o conceito de certo e errado não existe, né? O conceito de certo e errado depende de quem está interpretando aquele conceito e a partir do que ele está sendo interpretado. Aí as pessoas normalmente me perguntam, mas espera aí, se o conceito de certo e errado não existe, como é que a gente estabelece as nossas relações? Eu digo, é a partir daí que você constrói relações. Porque, veja, o que é certo para mim e não é certo para você e vice-versa, faz com que a gente ou utilize o poder para estabelecer aquilo que eu penso, e aí você cria o autoritarismo, ou a gente abre espaços conversacionais de relacionamento, onde a gente cria o consenso. E a partir do consenso possível, eu começo a criar uma relação com você, onde parte eu estou certo, parte você está certo, parte nós construímos juntos. O nome disso é inteligência relacional. Eu gosto muito de uma brincadeirinha que às vezes eu faço, antes de contar a história, que é dizer o seguinte: onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno? Né? Onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno? Você encontra uma pessoa, declara amor eterno para ele, você é o amor da minha vida, quero passar o resto da minha vida com você. 2 anos depois, você só conversa com essa pessoa através do seu advogado. Né? O que foi feito daquele amor? Né? Mas não é só nas relações afetivas nossas. Eu conheço gente que se forma 5, 6 anos depois, odeia a profissão. Eu conheço gente que luta 10 anos para passar num concurso público, e daqui um pouquinho odeia aquilo que está fazendo, fica contando os dias para a aposentadoria. E aí a gente volta à China, né, onde há um provérbio chinês que diz assim,
quem faz o que gosta a partir da expressão do seu propósito nunca trabalha e sempre produz, né? Então, esse para mim é um grande desafio. E eu tive uma experiência de aprender isso na prática, através de um processo de reflexão que foi acontecendo ao longo de muitos anos. Eu sou de uma família grande, em que, fora dos padrões da época, a minha família era o seguinte: eram 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. As mulheres mandavam nos homens e os homens casaram-se com mulheres que mandavam neles, né? Era uma família extremamente feminista antes de ser feminina, né? Ela vivia um processo hegemônico, autoritário, etc, etc, etc. E as mulheres que mandavam na família estabeleceram o seguinte, que na nossa família você tinha 2 profissões. Você podia ser médico ou fazendeiro. E se você fosse mulher na minha família, você ainda tinha mais uma bênção. Você podia ter uma terceira profissão. Você podia ser médico, engenheiro, ou casar-se com um médico engenheiro ou uma médica engenheira, né? Bom, vocês podem entender, esse é o drama que eu fui criado, muita gente da minha família foi criado assim. Quando eu venho para Brasília, em 1972, e vou fazer vestibular, em 1973, 74, para que eu vou fazer vestibular? Para aquilo que eu fui treinado para ser, vestibular para medicina. E isso nunca foi pensado, nunca foi discutido. Eu simplesmente cheguei na UNB, marquei medicina, fiz o vestibular. O dia mais triste da minha vida foi no dia que eu recebi o resultado desse concerto, né? Eu passei. E foi triste, porque eu descobri naquele dia que eu não queria ser médico, não tinha vocação para médico, não tinha o menor interesse em ser médico. Eu estava ali respondendo a uma demanda que nunca foi minha. O problema é o que eu vou dizer em casa. E eu cheguei para minha mãe e menti na cara dura, né? E aí, meu filho, o que aconteceu? Eu digo, não passei. Não passei. E 6 meses depois, fui fazer vestibular. Bom, ela me diz nesse dia, diz, olha, não se preocupe, daqui 6 meses você faz de novo. 6 meses depois, lá vou eu fazer vestibular de novo. Só que nesse período, eu fui para o cursinho. E enquanto o professor estava lá na frente falando de trigonometria, falando de equações químicas, falando de um monte de coisa, eu estava no fundo da sala fazendo o que eu mais gosto, né? Lendo Diderot, Dostoiévski, os Salmos de Davi, né? Fernando Pessoa, por quem eu sou apaixonado, etc. Estava lendo esses caras. E 6 meses depois eu fui no UNB. A primeira coisa que eu fiz foi riscar, não quero medicina, o que eu quero? Qualquer coisa está valendo. Meus olhos caíram em cima de filosofia. Eu digo, yes, é isso que eu quero. Passei, né? O problema é que eu vou dizer em casa. Quando eu chego em casa, minha mãe já tinha escutado no radinho que eu tinha passado, e aí vem um segundo princípio da inteligência relacional, a gente escuta o que a gente quer escutar, né? Minha mãe escutou que aprovados, Homero Reis, mas não escutou que era para filosofia. Quando eu chego em casa, mais um médico na família, mais um médico na família. Eu digo, mãe, olha, segura a tua onda, porque não é bem assim. Mas você não passou? Eu digo, passei, claro que eu passei. Então, eu digo, então o quê? Eu não passei para medicina. Você passou para quê? Eu digo, passei para filosofia. Tchan, 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 né? Aí a casa cai, né? Vai ser pobre, vai ser professor, vai trabalhar para o governo, não vai ter futuro. E aí eu uso o princípio da inteligência relacional, que eu nem sabia que existia. Nesse momento eu faço a minha ruptura sem abandono, né? Eu digo, olha, muito obrigado pelo que vocês fizeram comigo, mas a partir de agora eu tomo conta da minha vida, né? Sempre tive futuro, sempre trabalhei para o governo, nunca fui pobre, nada disso, né? Mas fiz a escolha que eu jamais me arrependi da minha vida, porque é uma escolha que visceralmente tem a ver comigo. Mas não foi só a filosofia, né? E na época eu tinha dado ênfase na teologia, que também é um outro assunto que me encanta a alma, né? Aí depois eu fiz administração para poder gerenciar minhas coisas, fiz psicanálise, etc. E fundamentalmente fiz o meu mestrado em educação, fiz os meus estudos de pós
com pessoas importantíssimas, com Humberto Maturana, com Rubem Alves, que eu fiz meu mestrado com o Rubem Alves, sobre ele, etc. E me dediquei a minha vida inteira para dar aula para o ensino superior, etc., trabalhando basicamente esse conceito das relações entre as pessoas. E escrevi, hoje, 32 livros estão aí. Se você entrar lá no YouTube, onde é que você for, botar Homero Reis, vai ter uma bibliografia relativamente extensa com relação a esse tema da inteligência relacional. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo algumas coisas absolutamente importantes, né? Que não são verdades absolutas, são apenas provocações que a gente faz. E a primeira dessas coisas que eu aprendo na inteligência dos relacionamentos, eu já falei para vocês do princípio, romper sem abandonar, portanto, assuma a autonomia sobre a sua vida, faça o que você deseja fazer a partir do seu propósito e se esforce nisso, porque as coisas se organizam a partir desse foco. E não fique tentando satisfazer a vontade dos outros que, consciente ou inconscientemente, estão embutidos em você, né? E, então, uma das coisas que eu aprendi fortemente, mas assim com todo rigor, né, é de que a gente estabelece as nossas relações a partir da nossa capacidade conversacional. A conversa move o mundo. Então, como é que eu faço com que as coisas aconteçam no mundo? Elas acontecem a partir do nosso relacionamento. E como é que esse relacionamento se concretiza a partir da nossa capacidade conversacional? Então, quando eu aprendo a conversar, eu aprendo algumas coisas fantásticas no mundo dos relacionamentos. Por exemplo, o diálogo é a melhor forma de conversar. Mas o debate que decorre do diálogo é a pior forma de debater, de dialogar. Porque, prestem bem atenção, no debate vence o argumento mais forte, vence o argumento mais poderoso, mas não vence necessariamente o melhor argumento. Porque no debate eu preciso me preparar para lhe vencer. E você precisa se preparar para me vencer. Então, como é que a gente deve conversar? Dialogando, mas não a partir do debate, e sim da reflexão. Na reflexão, eu sei o que eu sei e eu estou interessado em aprender por que você é diferente de mim. E você está interessado em aprender por que eu sou diferente de você. E na discussão sobre as nossas diferenças, a gente aprende com as nossas competências e criamos uma terceira via, que você não sabia nem eu. Então, uma reflexão é um instrumento conversacional que acaba com a teoria da competição. Eu tenho que vencer você, eu tenho que ser melhor que você, eu tenho que ser o primeiro lugar. E aí a gente deixa de ser aquele cara que busca subir no pódio, no primeiro lugar do pódio, para ser aquele cara que constrói uma orquestra, onde todos tocam juntos. E aí, na vida relacional, eu descubro que eu não sou mais do que você. Eu não sou mais do que você. Eu sou igual a você nas nossas relações e diferente nas nossas funções. Isso é um negócio tão bacana, porque, por exemplo, na minha empresa não existe organograma. Na minha empresa nós temos um instrumento chamado redondograma. Não é organograma. Na minha empresa, eu sou o presidente da minha empresa, mas eu não sou mais importante do que a menina que serve o café, do que a pessoa que limpa a sala. Essas pessoas são tão importantes como eu. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer café. Eu sei um punhado de coisa, mas fazer café eu não sei. Então eu preciso de gente que saiba fazer o café, assim como aquela pessoa que sabe fazer o café precisa das coisas que eu tenho para ensinar para ela. Então, na nossa empresa, nós temos o redondograma. Todos nós somos iguais em termos de poder e nos constituímos uns aos outros a partir da colaboração e da vida comunitária. Então, reparem vocês que quando a gente fala de inteligência relacional, a gente está falando de um mundo não hegemônico, de um mundo que se compartilha, de um mundo extremamente horizontalizado, um mundo onde eu não sou o oceano, mas eu sou uma gota d'água no oceano, só que sem mim o oceano está incompleto. Então, a inteligência relacional começa a trabalhar a partir desses elementos, ou seja, rompa.
Abandone sem romper. Aprenda a refletir, porque aí você aprende as diferenças, né? Mas tem uma terceira coisa extremamente importante, né? Quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Se você não consegue ficar sem fumar, quem é o seu dono? Se você não consegue dizer não a um chocolate, quem é o seu dono? Se você não consegue dizer não à irascividade, quem é o seu dono? Se você não consegue dizer não à violência, quem é o seu dono? Então a inteligência relacional procura trazer para nós um certo nível de confiança tão grande que eu não tenho medo. Porque o medo gera insegurança e a insegurança provoca mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa é a agressividade, é a violência. Então veja, todas as vezes que você dá um murro na mesa, todas as vezes que você grita, todas as vezes que você bota a cara para fora e xinga alguém no trânsito, todas as vezes que essas coisas acontecem, o que você está dizendo? Você está dizendo, eu sou um cara extremamente inseguro, que preciso usar a violência para me pôr no mundo. Ciúme, olha outra babaquice de primeira qualidade, né? Eu sou ciumento? Não, eu cuido porque eu amo. Isso é uma mentira linguística. Você é ciumento porque você é inseguro. Você tem medo de perder. E aí você quer controlar. E você dá o nome de ciúme para esse controle como forma de apaziguar a sua incompetência. Por isso, quando a gente deflagra isso e diz, olha, eu vou tratar do meu ciúme para poder gerar a minha segurança nas minhas relações afetivas, eu não estou muito mais preocupado se eu vou ser traído ou não vou, porque não é esse o tema. O tema é o seguinte, se as relações são sempre gaiolas com as portas abertas. E você fica porque é gostoso, você fica porque é saudável, você fica porque é bacana, você não fica porque não existe problema. É claro que existe problema, mas a forma de resolver é a forma da inteligência dos relacionamentos. Quem é o seu dono? Quando uma criança de 2 anos de idade te irrita e você bate nela, cara, você é PhD na história, você tem títulos para tudo quanto é lado, você é, não sei se eu posso dizer isso aqui, você é o pica das galáxias, mas você é o cara, né? E uma criança de 2 anos de idade faz com que você bata nela. Isso é uma declaração de incompetência. Se você é um pai seguro das suas funções de pai, você sabe conversar, sabe transacionar, né? Nós somos os seres mais inteligentes do planeta e o que a gente consegue produzir é bomba jogada na cabeça uns dos outros. O que a gente consegue produzir é holocausto. O que a gente consegue produzir é morte. Que raios de inteligência relacional é essa? Será que a gente não dá conta de produzir coisa melhor do que dar um tiro na cabeça do outro porque ele é meu inimigo? Será que a melhor construção de solução que nós temos para o mundo é a competição acirrada que gera inimizade? Então a inteligência relacional chega e diz, não, a gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa ser capaz de construir uma terceira via. Quem é o seu dono? Né? Quem é o seu dono? Porque na medida que eu sei quem é o meu dono, eu posso estabelecer um outro tipo de relação com ele. Eu não quero mais esse dono. Eu não quero mais ser agressivo como forma de me impor no mundo. Eu não quero mais estabelecer as relações de poder abusivas para me poder colocar no mundo, né? Eu não quero nada disso, eu quero estabelecer um outro tipo de relacionamento com as pessoas, né? Eu quero construir relações saudáveis. E essas relações saudáveis perpassam tudo que a gente faz na nossa vida. Perpassam os nossos afetos, perpassa a nossa profissão, perpassa a nossa relação educacional uns com os outros, perpassa a nossa relação afetiva. Por que é que você me ameaça? Né? Então, a gente vai construindo esses processos dentro das relações inteligentes, né? E eu me lembro disso de uma forma muito tranquila na história que eu contei para vocês, né?
que foi até os meus 17 anos de idade, que foi quando eu tive a primeira experiência universitária, a relação que eu tinha com os meus pais era uma relação de temor. E eu não sabia que eu podia discordar. E eu aprendi isso, né? Aprendi isso dizendo, olha, vamos agora conversar, porque, afinal de contas, quem vai viver o meu futuro sou eu. Não é você que vai viver o meu futuro. Por isso eu preciso estar muito seguro daquilo que eu estou vivendo. E olha, desde 1995, eu estou no mercado desenvolvendo pessoas desde 1980. Minha empresa foi fundada em 1º de abril de 1980. E eu entrei para essa área da inteligência relacional 15 anos depois, em 1995. E desde lá até agora, a gente cuida do desenvolvimento de pessoas e organizações para o alto desempenho. E ao longo desse período todo, o que a gente tem aprendido é isso, o que eu encontro de gente na empresa, né? Atrás de uma razão para existir, porque tudo que fez na vida parece que perdeu o sentido de uma hora para outra, né? Parece que a minha profissão já não é mais aquilo, parece que o casamento já não é mais aquilo, parece que os filhos já não são mais aqueles, parece que o dinheiro já não tem mais aquela. E eu entro numa crise existencial, porque, veja só, todas as coisas cobram o seu preço. E eu preciso pensar bastante qual é a moeda de troca que eu estou utilizando na minha vida. Então, a inteligência relacional, ela vai colocar em mim a centelha do equilíbrio, a centelha de que eu não vivo em mundos perfeitos. Eu vivo em mundos possíveis. Quais são as suas possibilidades? A inteligência relacional vai colocar em mim o fato de que o futuro não existe, eu sou resultado das minhas escolhas. E o que é que você tem escolhido? Então, veja, eu não cheguei aqui nesse bate-papo com vocês, eu estou com 67 anos de idade, eu não cheguei aqui nesse bate-papo com vocês caído de paraquedas, nem fui nomeado por ninguém para vir aqui. Eu estou aqui fruto de 45 anos de trabalho, 48 anos de trabalho. E nesses 48 anos de trabalho, eu fui tendo que tomar decisões, fazer escolhas, viver num mundo que era possível para mim e não sonhando com a perfeição de um mundo que se autorrenova a cada instante. E se a gente não for capaz de perceber que a gente se renova a cada instante, a gente vive na ilusão de um mundo perfeito, utópico, que gera uma baita frustração na gente e a gente não consegue se realizar nunca, porque sempre está faltando alguma coisa. Homero. Valeu, Carlinha. E como que essa produção de frustração que o ser humano consegue fazer com tanta facilidade? Que talvez seja o fundo a falta das escolhas boas, te leva as pessoas para um caminho utópico. Isso. Né? Então, como que você vê isso? E eu queria que você contasse também, existe algum fato curioso, interessante, que você lembra da sua carreira, dentro de uma empresa, numa consultoria, em alguma coisa que você pudesse... Tem muita coisa. Deixa eu começar isso com você para dizer o seguinte, eu falei daquele princípio de quem é o seu dono, né? E você traz um outro princípio da inteligência relacional, que é o drama da existência se dá na dificuldade da gente negociar expectativas, que é o elemento gerador da frustração, né? Ou seja, eu não consigo negociar minhas expectativas com você, portanto, eu espero coisas de você que você nunca vai alcançar, que você nunca vai me dar. Talvez porque você não possa e talvez porque você não saiba. Então, uma das coisas que a gente tem é a negociação de expectativas passa a ser um dos grandes fenômenos relacionais que a gente precisa cuidar, né? Porque quando eu negocio minha expectativa com você, você pode dizer sim ou pode dizer não, né? Carla, eu tenho tal expectativa a seu respeito. Você diz, Homero, olha, não vai rolar. Ok,
tudo bem, ué, eu posso dizer sim, eu posso dizer não a isso e a gente pode conviver. Mas quando eu não negocio expectativas, eu crio um mundo fantástico de que as pessoas vão atender às minhas demandas. E isso é uma infantilidade. E aí o mundo não atende às minhas demandas, eu fico com raiva do mundo porque ele não me atendeu. E como eu não posso fazer muita coisa com o mundo, eu viro isso para o meu lado e aí começo a me sentir culpado. E aí eu me frustro, porque sou eu que sou culpado, sou eu que sou isso, sou eu que sou aquilo. Né? E aí eu me revisto dessa culpa, que a culpa funciona para a gente como sendo uma âncora para um navio, sabe? A frustração para a gente, ela te coloca numa situação de culpa em que você não perde a sua competência, você simplesmente não consegue navegar. Então, o que a gente precisa dizer para as pessoas é o seguinte: puxa essa âncora, né? Ela vai continuar existindo, mas ela não vai te impedir mais de navegar. E aí você consegue realizar a sua competência. Isso não significa que eu resolvo 100% da frustração, mas que eu consigo viver frustrações administráveis. Né? Eu vou por esse caminho aí. Né? Agora, tem um outro detalhe muito bacana na inteligência relacional, que quando a gente mexe com a negociação de expectativas que vai nesse caminho, né, pela frustração, resolver a questão da frustração, etc., a gente começa a construir um mundo onde a gente consegue transitar nesse mundo com uma certa leveza. Né? E aí, veja você, eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tenho uma boa vida, etc, etc. Se você me perguntar o seguinte: você tem uma Ferrari? Não. Você tem um avião? Não. Você toma um vinho com a garrafa que custa R$10.000? Não. Né? Qual é o problema de se ter essas coisas? Nenhum. Mas eu preciso ter a consciência de que por que eu preciso dessas coisas. Um amigo meu, a gente conversava uma vez sobre isso, em função de um fato interessante. E aí você me perguntou uma história. Eu me lembro dessa história assim, muito bacana. Eu tinha um cliente em São Paulo, que eu saía daqui, pegava o avião e ia para São Paulo para atendê-lo, toda quarta-feira. E a gente se encontrava na empresa dele, batíamos um papo, etc. Eu pegava o avião e voltava. Isso aconteceu durante uns 6 meses, toda quarta-feira. Eu ia para São Paulo fazer isso com ele. E numa dessas vezes aconteceu um fenômeno interessante. Eu cheguei na empresa dele, a gente trabalhou, quando deu mais ou menos 12:30, ele disse: vamos almoçar? Eu digo: vamos embora. Ele disse: olha, só que nós só temos 45 minutos, porque eu convoquei a reunião da diretoria, aí nós tínhamos um trabalho lá a fazer. Aí nós saímos do escritório dele, andamos assim cerca de 10 minutos, fomos num excelente restaurante em São Paulo, restaurante nível A, onde ele era um habitué. Né? A hora que ele chegou, o garçom já chamou pelo nome, já levou para a mesa que era reservada para ele, aquela coisa toda, e ele virou-se para o garçom e disse: olha, vamos tomar um vinho. Aí o garçom disse: pois não, doutor. Ele disse: aquele vinho, etc, etc. Opa, olha, isso foi um acidente, né? Fica gravado. aquele vinho, etc. Aí o garçom foi produzir o vinho e a carta de vinho estava do meu lado. Olha que eu olhei lá, o vinho custava R$600 por um almoço de 45 minutos. A hora que eu vi aquilo, eu chamei o garçom e falei: espera só um pouquinho. Eu falei: me conte uma coisa, você tem certeza que nós vamos tomar esse vinho, que é um vinho top, em 45 minutos? Ele diz: por quê? Não, é por minha conta. Eu digo: não se trata de dinheiro, se trata por respeito ao vinho e ao tempo. Eu preciso respeitar o vinho que custa R$600 e preciso respeitar o nosso tempo. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: olha, eu cancelo meu voo para Brasília, eu viajo amanhã, e hoje à noite a gente senta e toma esse vinho. Porque um vinho que custa esse valor precisa de um tempo de degustação. Ele diz: mas então o que você vai fazer? Eu digo: para mim, um copo d'água e uma salada está altamente suficiente, que é o tempo que eu tenho de comer tranquilamente em 45 minutos. E aí, né, acabamos concordando ponderação, com isso. Né? Porque, veja você, para que eu vou tomar um vinho caríssimo num curto espaço de tempo? Quer dizer,
Veja, quando eu coloco no meu braço um relógio de R$10.000, ou $10.000, eu preciso entender que o meu problema não é saber as horas. Tem outra variável por trás disso. Não tenho nada contra, bote um relógio de $10.000 no seu braço, mas tenha consciência do porquê que você está usando isso. Uma última historinha engraçada sobre isso, porque eu uso essas coisas todas para conversar com as pessoas, né? Eu estava em Curitiba, fui visitar uma loja lá de decoração, e ao lado dessa loja de decoração tem uma loja que é especializada em lustres. Lustres. E eu cheguei lá, vi um lustre e perguntei para o gerente, falei, me conte a coisa, que lustre lindo, quanto é que custa? Ele disse, custa 800 mil. Aí eu digo o seguinte, falei, quem compra? Ele diz, muita gente compra. Eu digo, mas são órgãos de governo, são palácios? Ele diz, não, pessoas físicas compram esse. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quem é que precisa de um lustre de 800 mil na sua casa? Veja, nada contra o lustre. Vamos comprar um lustre de 800 mil. Mas se você compra um lustre para iluminar e ele tem que ser bonito, repare, existe uma relação custo-benefício aí que tem outras variáveis por trás. Você está fazendo algumas relações, né, da questão. A gente tem que, de uma forma geral, entender qual é o significado das coisas. Não é? Isso, esse é o ponto. Porque, veja, e aí é onde a inteligência relacional entra profundamente, né? Qual é o sentido que as coisas têm para a gente? Né? Quer dizer, qual é o sentido do lustre, qual é o sentido do vinho, qual é o sentido do carro, qual é o sentido da casa, qual é o sentido dessas coisas? Não é para não tê-las, mas para criar uma inteligência para utilizá-las. Essa que é a grande questão, né? E quando você traz isso para mais próximo da realidade dos mortais, né? Nem todo mundo compra um lustre de 800 mil, mas quando você traz para a realidade dos mortais, eu diria o seguinte, quando você trabalha 14 horas por dia, você trabalha para quê? Eu trabalho para dar qualidade de vida para as pessoas que dependem de mim. Está ótimo, você já perguntou para as pessoas que dependem de você o que elas entendem por qualidade de vida? Porque, olha, eu já vi filhos reclamarem da ausência dos pais que trabalham muito. Mas eu nunca vi um filho reclamar, né, do fato de não ter o relógio da época. Sabe, a reclamação primeira é, meu pai é um ausente, mas me leva para a Disney. E quando você manda escolher, o cara diz, olha, eu prefiro meu pai. Talvez não na adolescência, né? Mas... Romero, você identifica, de tanto que você vem fazendo trabalhos com equipes de empresas, você identifica assim, um problema central que a gente vive no Brasil hoje? Essa questão da pandemia, enfim, você tem alguma posição sobre isso? A gente tem uma pesquisa que a gente faz sobre competências relacionais, e essa pesquisa está no ar, está no meu site, depois eu deixo o link com vocês. Está no ar desde 1995, tem milhões de respostas lá. Ela é atualizada todo ano, é isso? Não, ela é atualizada diariamente, né? Todo dia pessoas entram lá, algumas pessoas, tem mais de 1 milhão de respondentes. Daí todo mundo entra lá, faz o seu teste, a gente dá de presente um diagnóstico para a pessoa, mas isso fica na minha base de dados e me permite fazer alguma seleção de temas, né? Então, por exemplo, número 1 nas organizações hoje, reconhecimento. Número 1, reconhecimento. Às vezes a gente pensa, as organizações, o pessoal reclama muito de salário, né? Salário aparece em 6º lugar. Em primeiro lugar aparece reconhecimento, né? Ou seja, eu trabalho com você e eu não sou capaz de lhe reconhecer, eu não sou capaz de lhe enxergar. Você é uma coisa, né? E vice-versa, né? Quer dizer, você também não reconhece o cara que está coordenando o seu trabalho.
Então, esse é um problema sério. O segundo problema sério é o que Michel Foucault chamava de microfísica do poder. Né? É aquela necessidade que eu tenho de dizer para você, sabe quem é que manda aqui? Eu digo, não, o senhor tem Alzheimer? Se o senhor não sabe, né, eu não sei. Ou seja, o exercício do poder como forma de deterioração das relações. Né? É a segunda coisa. Né? A terceira coisa é o autoritarismo exclusivista, ou seja, eu penso, você executa. Eu penso, você executa. Porque aqui eu sou a cabeça pensante, você é o executor. Né? E decorrentes disso vem a questão do abuso. O abuso no seguinte sentido, se você não fizer do meu jeito, está mal feito. E aí, olha só como é que a mecânica relacional acontece. Eu não sou capaz de conversar direito com você, não sou capaz de negociar as expectativas, não sei quem é meu dono, por isso eu sou dominado por um bando de coisas, não tenho nenhuma capacidade conversacional reflexiva, então eu chego para você e digo assim, Carla, faça tal coisa. E você vai e faz, mas você é uma boa menina, você é uma menina... E aí, moral da história, você traz o melhor que você produziu. E você se orgulhou daquilo que você fez. Né? Você traz o melhor do que você produziu. Só que eu não conversei com você sobre isso. Resumo dessa ópera, eu lhe questiono, não pelo que você entregou, mas pela frustração que eu tenho da expectativa de que você não entregou do jeito que eu queria. E aí você traz o melhor seu e eu lhe dou uma cacetada de saída, né, porque você não fez o que eu queria. O que você aprende com isso? Ele diz, não vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o que me mandam. E isso se repete nos relacionamentos de casais e etc., né? Tudo. Né? Você vê, por exemplo, o abuso contra a mulher, né? A chamada violência doméstica, que não é só contra a mulher, né, contra os filhos. Contra o homem também. É contra né? o homem também. Quer dizer, o conceito de violência se dá muito a partir dessa dificuldade que a gente tem de não estabelecer relações, de estabelecer relações pacificadas a partir das nossas diferenças. Né? Porque olha só o que acontece. Por que o autoritarismo é idiota? Ele é idiota porque ele amputa das relações as outras inteligências. Então, veja, aqui na sala, nós estamos aqui com um bando de gente, todo mundo aqui é inteligente. Se eu apresento um problema para todos nós, eu tenho centenas de inteligências atuando no mesmo olhar. Quando eu dou murro na mesa e digo, vocês vão fazer o que eu estou mandando, eu amputo essas inteligências. Aí a única inteligência que aparece é a minha. E aí eu me pergunto, eu sou suficientemente inteligente para resolver todos os problemas? Não sou. Né? Então, aparece a partir daí exercícios de abuso, exercícios de violência, exercícios de uma série de coisas, porque eu não sou capaz de entender que eu preciso de você. Né? E esse é um dos últimos princípios da inteligência relacional que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o princípio que a gente chama de redes de relacionamento. Né? Ou seja, nós vivemos em redes de relacionamento. Olha só que coisa interessante, brincadeirinha. Eu perguntava muito para os meus alunos, assim, quanto tempo você leva para preparar um bom pão de queijo mineiro? Né? Aí os alunos diziam, mas professor, qual é a pergunta? Eu digo, é essa, quanto tempo você leva para preparar um pão de queijo mineiro? Aí um lá dizia 20 minutos, o outro dizia 1h30, o outro dizia 2 dias, o outro dizia 3 dias. E aí eu digo, ótimo. Aí eles diziam, mas quem é que está certo, professor? Eu digo, todo mundo. Ele diz, como assim? Eu digo, depende do seu nível de consciência de rede. Se o seu nível de consciência de rede é pequeno, você faz um pão de queijo em 20 minutos. Você vai ali na esquina, compra uma bandeja de pão de queijo congelado, traz em 20 minutos no forninho a 180 graus, você tem um pão de queijo mineiro. Tranquilo, congelado, forninho, resolvido o seu problema.
Se você aumenta um pouquinho mais da sua visão de rede, você vai descobrir que não é tão fácil assim. Porque para ter pão de queijo, eu preciso ter queijo. Para ter queijo, eu preciso ter leite. Para ter leite, eu preciso ter vaca. Para ter vaca, eu preciso ter o boi que cruzou com a vaca para ela ficar prenha e liberar o leite para o bezerro mamar e para você tirar, para fazer aquele negócio. Só que se você pensar no boi e na vaca, você precisa do pai, da mãe, do boi e da vaca, do pai, da mãe, do boi e da vaca, do pai, da mãe, do boi e da vaca. Isso te remete a Deus, que criou o boi e a vaca. Então, quando eu estou mordendo um pão de queijo, eu tenho uma consciência tão ampla que o pão de queijo passa a ser sagrado. Eu estou mordendo um pão de queijo que foi criado lá no Éden, se você acredita nisso. Agora, se eu não tenho consciência, eu pego uma bandeja aqui e faço. E eu brinco com isso, é claro que isso é uma metáfora, para dizer o seguinte: qual é o nível de consciência que eu tenho, eu, Homero, desse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Então eu digo, bom, eu preciso de alguém na operação, preciso de alguém me entrevistando, preciso de alguém mexendo com a câmera, preciso de algumas pessoas que estão me escutando, pronto. Olha que nível de consciência desse tamanhozinho. Mas se eu amplio a minha consciência, eu descubro que tem gente em Furnas trabalhando para garantir nossa energia. Eu descubro que tem gente lá fora cuidando da nossa segurança. Eu descubro que tem gente no trânsito garantindo que eu vá e venha sem grandes problemas. Então eu tenho a consciência de que eu estou aqui agora não é exclusivamente por minha causa. Para eu estar aqui agora, eu tenho alguém cuidando da minha empresa, eu tenho alguém cuidando da minha casa, eu tenho alguém cuidando da minha roupa, eu tenho alguém cuidando de um monte de coisa. E eu tenho consciência de que eu não sou nada sem essas pessoas. Por isso, eu sou extremamente grato à menina que serve o cafezinho. Porque sem o cafezinho dela, eu não estaria aqui. Entende? Então, quando a gente começa a criar esse nível de consciência, a gente começa a descobrir que a gente não é tão importante assim. Homero, a gente está caminhando para o fim desse momento, né? As portas vão estar sempre abertas para você vir aqui e fazer outras manhãs de conhecimento, contar suas experiências e o que você está criando aí pelo mundo. Hoje, pena que você não mora mais aqui em Brasília, né? Mas você, de vez em quando, passa por aqui. Qual o recado que você daria para a nossa audiência, para o nosso público, para os brasileiros, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo e se vivíamos num país que já tinha dificuldades, vamos lidar com mais dificuldades ainda, né? E se as pessoas não conseguem isso tudo que você falou tão belíssimamente para nós nesta manhã de conhecimento, como que o ser humano, em que ponto que vamos virar essa chave, né? Porque temos que botar o Brasil para frente, temos que fazer um desenvolvimento, temos que estudar. E vejo que, hoje em dia, por falta de liderança, por falta de pessoas e coisas que apareçam mais... que chamem mais atenção no cenário, né, da vida, do horizonte. As pessoas não têm muita direção. Né? Se isso já era um problema um tempo atrás nas nossas vidas, né? Como que você vê isso e qual um recado que você daria para nós? Olha só, eu quero dar esse recado, para você e para vocês que estão escutando a gente, da seguinte forma: vamos começar esse recado com um exercício de honestidade. Imagine agora, quero transportar vocês para dezembro de 2019. Lembrando que a pandemia começou em março de 2020. Lembra? Dezembro de 2019. Eu chego para você e digo assim: olha, daqui 4 meses as fronteiras vão estar fechadas, todos nós vamos estar trabalhando em home office, vamos ter que usar máscara, distanciamento social, homeschooling, tudo isso. UTIs lotadas, morte exponencial,
tudo isso, eu diria isso para você em dezembro de 2019, o que é que você me diria? Honestamente, você ia me dizer, Homero, você é doido, você é maluco, isso não vai acontecer, isso é um absurdo. 3 meses depois, tudo isso aconteceu e nós estamos há quase 2 anos vivendo esse drama. O recado é, o que a gente vai aprender com isso? A gente pode entrar nessa questão paranoica, esquizofrênica, de encontrar culpados, de dizer isso, dizer aquilo. Esses dias um amigo meu dizia o seguinte, isso tudo é uma grande construção, a famosa teoria da conspiração. Isso é uma grande construção, isso é tudo uma grande mentira. Eu digo, olha, se é mentira ou se é verdade, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu tenho um amigo que foi para a África e não conseguiu voltar porque os aeroportos fecharam. Certo, errado, bonito ou feio, o aeroporto fechou, meu filho, e você não conseguiu pegar o avião. Então, eu pergunto assim, a gente pode ir por essa linha, né, da confrontação, na busca de culpados, ou a gente pode entrar por uma outra linha e dizer o seguinte, que oportunidades eu tenho para mudar todos os meus paradigmas? Que oportunidade eu tenho de construir um país melhor? Nós estamos vivendo um drama agora, um drama terrível, porque a pandemia está arrefecendo. As empresas estão dizendo para as pessoas, voltem, 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 voltem. Eu digo, gente, que absurdo isso, voltar para quê? Voltar para quê? Se eu aprendi que eu trabalho em casa, eu consigo produzir a mesma coisa, consigo ter uma qualidade de vida melhor. Então não é dizer, não, então você defende ficar em casa? Não. Então você defende voltar para o escritório? Também não. Então eu defendo que a gente sente e converse sobre uma solução inteligente. Converse sobre uma postura inteligente. Converse sobre uma forma inteligente de repensar as relações. Eu não preciso estar certo e você está errado. Eu preciso estar crescendo num processo de solução. Quando em março de 2000, uma semana depois que fechou-se o mundo em função da pandemia, eu reuni com a minha diretora administrativa e financeira e disse para ela o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Aí ela disse, olha, eu não sei. Eu digo, eu também não, então vamos reunir todo mundo. Resumo da ópera, em uma semana nós desmontamos a empresa toda e botamos todo mundo trabalhando em casa, com tecnologia, com isso, com aquilo outro, etc, etc, etc. Resumo dessa ópera, conseguimos aprender tudo, conseguimos atender todo mundo, conseguimos ter um relacionamento bacana e hoje a gente se reúne presencialmente, mas não virou nem regra trabalhar em casa, nem regra trabalhar no escritório. A gente criou um sistema inteligente de relacionamento que atende às nossas expectativas. Então, eu diria para você o seguinte, o grande recado para o Brasil hoje é vamos aprender a conversar e a construir um mundo melhor a partir desse momento que a gente está vivendo. Nós temos hoje todas as chances do mundo de pensarmos num mundo que não é perfeito, mas que é possível e que o futuro vai depender das escolhas que fazemos agora. Beijo para vocês. Homero, eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Seria uma pergunta, lançar uma reflexão, né? Vamos lá. Acho que assim, dentro do campo filosófico, tá? Que eu acho que você falou muito bem. Eu estava pensando um dia desse, poxa, a filosofia nasce de uma pergunta simples, né? De onde viemos, dos pré-socráticos, dos platonistas, né? De onde viemos, para onde vamos, né? Então, eu acho que tudo acontece a partir dessa pergunta. Acho que é a pergunta essencial, né? De onde viemos e para onde vamos. Eu acho que a filosofia hoje explica essa relação de presente, passado, futuro, que cada um tem, qual é o papel de cada coisa, do passado, do presente, do futuro, para a filosofia, por exemplo. E, para arrematar isso, se a gente está perto ou se falta muito para a gente conseguir ter uma consciência coletiva maior, ou seja, uma política não de competitividade, mas de ganha-ganha, né? Quer dizer, uma organização. Eu estudei muito coisa sobre organizações de centro vazio, né? Os valores, a missão que estão no centro, no núcleo controlador. Que é o meu redondograma. Né? Exatamente. Falta muito. O que falta? Porque, assim, a nível de conhecimento a gente já tem. E se a gente é fruto dessas experiências, desses conhecimentos acumulados,
Falta muito, falta pouco? O que você entende sobre essas relações? Eu quero acrescentar uma terceira pergunta nessas duas que você colocou, né? As perguntas essenciais, né? De onde viemos, para onde vamos e o que é que estamos fazendo aqui, né? O que vai acabar levando a outras perguntas essenciais, quem somos e tudo mais, né? Eu diria para você o seguinte: tudo que nós aprendemos ao longo desses milhares de anos de história deve servir para nós construirmos soluções para os dramas que estamos vivendo agora, né? E as soluções, elas pressupõem novidade. Então, veja, trazer uma resposta antiga para um problema novo é criar um problema novo com características antigas, né? Então, eu preciso trazer respostas novas para problemas novos. Que respostas são essas? Não sei. Quem sabe? O grupo que olha para isso não é uma pessoa. Então, a primeira contribuição que a gente tem hoje para o mundo moderno é que não existem mais salvadores da pátria. Existe uma coletividade pensante. Agora, quando você me pergunta assim, quanto já andamos muito? Já. Quanto falta para a gente chegar? Aí eu vou dizer para você a resposta que o meu mentor, o professor Rubem Alves, dizia. Você perguntava para ele assim: professor, quantos anos o senhor tem? Ele diz: não sei, eu sei quantos já tive, né? Então, eu digo para você o seguinte: eu já tive 67 anos, quantos eu tenho, eu não sei. Por isso, para mim, a cada dia é um dia a menos, que deixa de ser futuro para ser passado. E a teoria da despedida nunca me dá certeza de que hoje não é a minha despedida. Então, veja, eu não sei se hoje é a minha despedida. Pode ser que eu saia daqui e eu morra ali na esquina. Eu não sei se hoje é a minha despedida. Mas eu tenho convicção de que o que eu fiz hoje foi o melhor que eu pude fazer agora. Por isso que se eu morrer daqui um pouquinho, está ótimo. Não tenho nenhum problema com isso. E quero projetar a minha vida para não morrer. Mas a gente precisa aprender que a gente não sabe quanto tempo falta, mas a gente precisa dar um passo como sendo o passo essencial a cada momento. E tem uma coisa muito interessante que você comentou, né, Homero, que aquilo que você escolhe e que não te causa nenhuma aflição, né, é a melhor escolha. A teoria do silêncio, né? A teoria do silêncio diz assim: toda boa decisão é aquela que não produz ruído. Não significa que ela não produza debates, não produza reflexões, etc. Mas ela não produz ruído, né? Veja, quando meu netinho faz uma arte qualquer, a gente entende que ele está fazendo aquela arte não é porque ele é um mau menino, é porque ele está aprendendo. Isso muda totalmente minha relação com ele. Em vez de eu bater nele, eu educo a ele, para que ele entenda que ele precisa aprender a fazer e não ser reprimido no que faz. Então, uma coisa é você gerar dor, gerar ruído. Outra coisa é você gerar trabalho, gerar satisfação, gerar leveza, né? Então, as nossas escolhas nunca são escolhas perfeitas, são escolhas possíveis, cujo algoritmo básico é que a sua escolha gere paz em você e no outro. Legal. Homero, como é que as pessoas acessam você? Tem o site? Tem o site, homeroreis.com, não tem BR, homeroreis.com. Tem o Instagram, @HomeroReis, tem o nosso canal Homero Reis no YouTube, tem milhares de palestras, livros, textos, etc., que você pode acessar à vontade. E o meu telefone, 61999858153. Então, você tem meu telefone, tem o meu site, tem o Zap, tem o que você quiser, entre em contato com a gente. Homero, muito obrigada. Encerramos mais uma manhã de conhecimento. Aí, valeu.